Olá, vereador por 2 mandatos, representante da Igreja Universal do Reino de Deus aqui na Câmara de Valinhos. Aliás, uma das indicações de sua autoria fez com que o prefeito da época, Marcos José da Silva, acatasse essa indicação e a transformasse em lei. O que ocorreu? Essa indicação permitiu a isenção de IPTU sobre os templos religiosos aqui da cidade, sem distinção de crença. Vamos saber como está hoje o ex-vereador e primeiro suplente do PMDB na atual legislatura, Fábio Damasceno. Boa tarde, Fábio. Seja bem-vindo aqui ao Sala de Visitas da TV Câmara Valinhos. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos os nossos amigos telespectadores. É com muita satisfação que aceitei o convite de poder estar aqui no Sala de Entrevista, né? Ah, obrigada. Você não é valinhense, né? Eu me considero valinhense, não nasci em Valinhos, né? Mas moro em Valinhos já há mais de uma década, então me considero já um valinhense, né? E você é de que cidade? Eu sou de São Paulo, capital. E por que você escolheu Valinhos? Eu escolhi Valinhos porque eu já estava morando aqui pelo interior, aliás, morei em Piracicaba, Campinas, Jaguariúna, sempre ouvi falar de Valinhos. É uma cidade boa, uma cidade com uma qualidade de vida excelente. Aliás, entre as 50 cidades, está entre uma das 50 melhores cidades para se viver, para se morar. Foi por essa razão, já estava aqui próximo já a Campinas e decidi vir morar aqui em Valinhos. Mas teve um motivo, assim, que te trouxesse para cá, trabalho, talvez a igreja? Não, né, foi mais opção também, né? De poder estar vindo morar aqui e, claro, também trabalhar aqui na cidade, né? E hoje seus familiares residem aqui? Sim, residem aqui. Nós moramos no bairro Jardim Alto da Boa Vista. Ah, e por que você escolheu entrar para a política? Já que você chegou na cidade tem 10 anos, mais ou menos, né? E de repente você já foi vereador. Por que você escolheu? A política já era algo que eu já vinha acompanhando, né? E baseado naquela fala daquele filósofo Aristóteles, que ele fala que o objetivo da política não é viver, mas viver bem. E pensando dessa forma, aliás, trazendo para mim esse pensamento, eu acabei acreditando que eu poderia de alguma forma contribuir para a melhoria de vida das pessoas, né? Então foi onde despertou, vamos dizer assim, houve o despertar de querer ingressar na política, né? E o PMDB, como surgiu? Então, o PMDB é um partido que ele já tem assim uma visibilidade, né? Termo nacional, até um tempo atrás estadual, até resgatando um pouquinho da história do ex-governador Franco Montoro, Orestes Quércia. Então é um partido que, na verdade, eu me identifiquei com ele. Por causa da visibilidade que tinha o PMDB, nós então decidimos optar por ele. E você foi o vereador mais votado do PMDB logo a primeira vez que você disputou as eleições aqui em Valinhos. Depois você caiu um pouquinho a quantidade de votos, aí depois caiu mais um pouquinho, hoje você é suplente. O que você acha que ocorreu nesse caminho, na sua trajetória? Então, Denise, eu queria fazer um resumo dessa questão do número de vereadores. Eram 17 vereadores até a eleição municipal de 2004, em função da lei do TSE, Valinhos passou a ter, então, 10 cadeiras. Diminuiu, na ocasião, 7 cadeiras. E foi uma eleição, então, já totalmente diferente daquela que tinha 17 vereadores. E o que acontece? O número de candidatos diminui. Então as pessoas elas têm a opção de poder escolher melhor o candidato, que é um número menor. E nessa ocasião eu saí para fazer a minha campanha, fui às ruas, conversei com os eleitores, e até por também não estar, naquela ocasião, vamos dizer assim, ocupando nenhum cargo público como vereador, eu acredito que isso me facilitou ter essa votação. Foi quando eu consegui ter esses 1.043 votos na ocasião, né? Depois, em 2008, Valinhos passou a ter 11 vereadores. Aí já aumentou mais uma cadeira. E eu digo para você que a eleição mais difícil é a eleição municipal, que é uma eleição local, é uma eleição onde tem vários candidatos, né? E aí já aumentou um pouquinho mais o número de candidatos.
E aí acabou que eu tive 948 votos, acho que foi mais ou menos 100 votos a menos, né? E quando foi para disputar a eleição de 2012, também como vereador, o que aconteceu? Valinhos voltou a ter 17 cadeiras novamente, depois de 8 anos. E quando você passa a ter 17 cadeiras, o que acontece? O número de candidatos praticamente dobrou. Foi uma eleição com 279 candidatos. Então pulveriza muito o número de candidatos e eu acredito que as pessoas acabam fazendo a sua escolha, como eu disse, como é uma eleição local, tem bastante pessoa conhecida. De repente, pessoas que votou em mim em 2004, 2008, acabam votando outra pessoa que é mais próximo dela, que mora no bairro dela. Eu acredito que foi em função disso, né? E quais projetos de sua autoria nesses 2 mandatos você considera que são importantes? Eu tenho 2 projetos de leis, dos 16 que nós conseguimos aprovar aqui na Câmara, que 2 eu queria destacar, que é o projeto de lei 4.221, que ele fala sobre a proibição do cerol em linha de pipa. E tem também o projeto 4.027, que torna obrigatório nas agências bancárias a instalação de sanitários e bebedouros, que esse inclusive já vem sendo cumprido, que até então era uma situação muito difícil, né? Não facilitava a vida das pessoas que precisavam utilizar um banco, além da demora, ela tem que ficar na fila, às vezes por 40 minutos, às vezes até hora. Tem pessoa que já chegou a ficar mais de 1 hora na fila de um banco, e não ter como tomar um copo de água, e sim uma necessidade, ou eventual necessidade, não ter como usar um banheiro, é uma situação tanto quanto difícil. Então essa situação já começou a mudar. A maioria das agências bancárias, quem vai no banco dia a dia já vê lá o bebedouro, a pessoa, se precisar, hoje ela já tem acesso a um banheiro, coisa que não existia antes, né? E essa outra lei, que é a questão do cerol, linha de pipa, é uma lei também que ela surgiu devido às grandes tragédias que vêm ocorrendo, principalmente em época de férias. Porque o jovem, adolescente, em época de férias, muitas das vezes ele não tem muita coisa para ele se ocupar. Então é comum, vai empinar um pipa, né? Vai jogar um futebol, mas na maioria dos casos vai empinar um pipa. E a pessoa, sem saber a consequência daquilo, ela passa aquele cortante na linha. E nós já tivemos vários casos de motoqueiro, principalmente motoqueiro, que teve a linha cortando o seu pescoço, alguns chegaram até o óbito, outros ficaram com sequelas terríveis, né? Então eu vejo que essas 2 leis, elas foram leis que eu considero de suma importância para a sociedade, né? Para a vida das pessoas no todo, especialmente aí dos motoqueiros, né? Então são essas 2 leis. Com relação à isenção de IPTU para os templos religiosos, foi uma indicação, né? Como que ocorreu? Essa indicação, ela ocorreu numa conversa com o prefeito na época, o prefeito Marcos da Silva. Por quê, Denise? O que acontece? A Constituição Federal, ela já assegura todos os templos religiosos que são construídos, eles já têm a isenção do IPTU. Já os templos, igrejas, enfim, religiosos de qualquer, né, nós estamos aqui falando de qualquer natureza. Quando eles são locados, já não funciona dessa forma. Então foi uma forma de querer fazer, vamos dizer assim, justiça isso, né? Porque se os que são construídos já são garantidos, já são segurados pela Constituição Federal, por que não os alugados? Querendo ou não, é uma forma de também equiparar essa lei, mas no âmbito municipal. E, aliás, foi até uma lei que deu uma discussão aqui na Câmara, porque na época alguns vereadores não entenderam o espírito da lei, né? Ela teve a primeira discussão, a segunda discussão, mas enfim, depois os vereadores acharam, conseguiram entender melhor a lei, ela foi aprovada, né? Acho que é uma lei importante também para o município. Tem muitas leis de vereadores que acabam não efetivando, né? Você se sente feliz porque suas legislações acabaram prosperando aqui na cidade? Sim, algumas sim, outras não, né? Não? Então cita um exemplo aqui de uma que não... Essa felicidade não é total, não é total. Né? Não é total. Eu tive aqui exemplo de algumas leis, eu me lembro aqui da Lei 4.063, se eu não me engano, que ela autorizava os ônibus pararem fora do ponto para pessoas com deficiência física.
Nós estamos falando de acessibilidade, né? E essa lei, por incrível que pareça, parece ser uma coisa simples, mas se tornou também uma lei polêmica, porque também teve divergência naquela ocasião. Porque a ideia da minha lei era para que a pessoa pudesse tomar a condução fora, né, do ponto, se ela se enquadrasse nessa situação, e quando ela precisasse descer do transporte público. E depois houve essa discussão e ficou só apenas para a pessoa poder descer, né? E o que aconteceu? Nós conseguimos aprovar com o apoio dos vereadores e foi para o prefeito sancionar na ocasião. E o prefeito vetou a lei. A lei voltou para a Câmara, né? Quer dizer, vetou, rejeitou, para as pessoas entenderem que está em casa. E a Câmara, então, tinha a prerrogativa de derrubar o veto ou acatar o veto. E houve um consenso, então, que nós viéssemos, então, derrubar o veto. Porque nós estamos focando a lei na necessidade das pessoas. Embora houve esse embate, né, legislativo e executivo, então nós falamos, vamos derrubar esse veto. E assim o fizemos. Aí o que aconteceu? Continuou. Porque o prefeito, o executivo, ele tem a prerrogativa de entrar com a DIN, que é a ação direta de inconstitucionalidade. E foi o que ele fez. E é a primeira vez aqui na história da Câmara, isso é importante falar, né? Que nós conseguimos derrubar essa DIN também através da Justiça. Porque a Justiça entendeu que essa lei, ela estava, vamos dizer assim, correta. E ela vinha de encontro à necessidade dessas pessoas, né? E foi um fato histórico na Câmara, né? Até o professor Matete citou isso para a gente, que em nenhuma das ocasiões que teve vamos dizer assim, esse embate, né? Legislativo, executivo, que o prefeito, no caso, entrou com a DIN, que houvesse, vamos dizer assim, a vitória sobre essa DIN. E nessa lei exatamente aconteceu isso. Só que hoje não é cumprida. Não é cumprida. É uma pena, né? Não é cumprida. Por que não é cumprida? Porque falta, na minha opinião, vontade, né? Aí no caso do executivo, que ele faça cumprir essa lei. E as pessoas ter também conhecimento de que essa lei existe. Não ela ficar uma lei, né? Vamos dizer assim, inócua. Ela existe. Então, para essa lei funcionar, quer dizer, tem que se recorrer ao Ministério Público, uma série de coisas que, no meu entendimento, é uma coisa totalmente desnecessária, né? E você acha que a função do vereador, ela é uma função limitada? Então, Denise, eu não diria que a função do vereador ela é limitada, porque nós estamos falando aqui do poder legislativo, né? Nós temos o poder executivo, nós temos o poder judiciário. O vereador ele tem a sua função. Então, a pessoa, quando ela quer se candidatar a um cargo de vereador, ela tem que primeiramente saber o que eu posso e o que eu não posso. Se pode se vender uma ideia para as pessoas de algo que você não pode fazer. Então, não é que a lei é limitada, é que a população, na verdade, na grande maioria, desconhece. Porque quando se chega a uma época de campanha, se falam determinadas coisas para as pessoas que não é a função do vereador. O vereador ele tem que legislar, tem que fiscalizar, ele tem as suas proposituras, que é fazer um requerimento, é fazer uma indicação. É assessorar o poder executivo, né? Assessorar dentro, vamos dizer assim, dos limites, né? E nem tudo o legislativo também tem que acatar. Por isso que são 3 poderes que falam, né? E você citou agora há pouco que a eleição municipal é uma das eleições mais difíceis que tem. Por quê? Qual que é a sua experiência? A minha experiência, eu digo isso porque são muitos candidatos. Nós estamos agora vivendo o momento agora da eleição, né? Por exemplo, presidente, governador, deputado federal, deputado estadual, senador. Se nós pegarmos aqui na cidade de Valinhos, nós temos 4 candidatos a deputado estadual e um candidato a deputado federal que é da cidade. Então é uma eleição mais tranquila. Essas pessoas podem chegar até as pessoas, né, a população, expor suas ideias, suas propostas, e a população vai ter a sua oportunidade de escolher se vai votar nessas pessoas ou não, que são da cidade. Então, quando eu falo que é uma eleição mais difícil, estou falando de questão local, município, né? Então, se você for comparar uma eleição dessa que nós estamos agora vivendo com uma eleição municipal, o número de candidatos é muito maior. Quer dizer, 4 candidatos para deputado estadual e para vereador. Quase 300 candidatos. Então, quer dizer, pulveriza os votos.
São muitos candidatos que o eleitor não tem condição de conhecer todos. Ela vai votar naquele que está mais próximo a ela, naturalmente, né? Você foi terceiro secretário da mesa diretora aqui da Câmara na época que o atual prefeito Cleiton era o presidente. É isso mesmo? Fui. Aliás, já na minha primeira legislatura, né? Foi um relacionamento tranquilo? Como que foi participar da parte administrativa da Câmara? Não, foi tranquilo, até porque nós éramos 10. Eu acredito que com 10 é mais fácil de lidar do que com 17, né? Eu posso falar que eu fiquei um pouquinho aqui também com os 17, aliás, né? relata isso. Você ficou quantos meses aqui na Câmara? 2 agora meses e meio. Em 2013, né? 2013. Então, se for fazer um comparativo, quando, assim que eu fui eleito, o presidente da Câmara foi o Cleiton Machado, e foi tranquilo, porque a mesa era formada da seguinte forma: o presidente, o primeiro, o segundo, o secretário. O terceiro e o quarto secretário só quando era solicitado, na ausência do segundo ou terceiro, para auxiliar o presidente naquilo que fosse necessário, né? E ele foi, assim, o presidente Cleiton, ele era um presidente muito próximo dos vereadores, então ele dialogava muito com os vereadores, que eu acho que isso é importante, né? Porque para as pessoas que não saibam, aliás, tem muitos eleitores que perguntam, o vereador mais votado vai ser o presidente da Câmara? Não, não é o mais votado. É depois, entre os vereadores, aquele que conseguir, né, trazer com ele o maior número de votos, que passa a ser o presidente. Então, é o mais votado. E o Cleiton, na época, o presidente da Câmara, ele conseguiu ser eleito, aliás, foi por unanimidade. Não foi por unanimidade, foi por 7, que nós éramos 10, 3 era oposição. Então, foi 7 votos, mas acho que foi a eleição mais rápida para presidente, que já aconteceu aqui, não sei se algum ex-vereador já comentou sobre isso, mas que aconteceu. Não demorou nem 3 minutos. E nós já estávamos, na época, decididos a votar nele, né? E ele tinha isso de trazer muitos vereadores para próximo, dialogar nas suas decisões. Então, foi tranquilo. Para mim também foi um aprendizado, porque eu também estava iniciando. Tive a oportunidade de ficar algumas vezes na mesa, né? E até representá-lo em algumas ocasiões que ele não pôde estar presente. Então, foi muito bom para mim. Os seus 2 mandatos, o prefeito era Marcos José da Silva, ou seja, você era do PMDB, ele também, então você ocupava a posição de ser situação, né, no governo municipal. Isso é uma situação confortável para você? Olha, Denise, eu não digo assim, confortável, né? Ou ser oposição é mais difícil? Não, como que é? Também não digo que seria mais difícil, né? Eu acho que a pessoa ela tem que ter a postura dela, né? Porque em cima do que você está falando aí, por exemplo, eu fui eleito vereador do PMDB, o prefeito era do PMDB, aliás, o vice-prefeito do PMDB. Existe aquela questão de partido, na verdade, nós o apoiávamos na Câmara, mas existiam algumas questões que eu decidia pessoalmente. Eu decidia naquilo que eu pensava no povo, né? Aliás, aconteceu um fato até interessante na minha época, aliás, já no primeiro legislatura também, que assim que houve a posse do prefeito, dos vereadores, logo de início veio para a Câmara um projeto que era que ele aumentava a taxa de iluminação e algumas outras coisas, né, também. E eu me posicionei contra naquela ocasião. Contra a sua bancada, então? Foi porque eu entendi que naquele momento não caberia esse projeto, não é que eu não apoiava o prefeito. Vou dizer que ele não estava certo ou errado. Eu analisei o momento. Nós viemos de um momento difícil também, né, naquela ocasião. A prefeitura precisava também, claro, precisa arrecadar, precisa, mas eu entendi que não era o momento. Então eu tive meu posicionamento que nessas horas gera algum descontentamento, né? Mas eu acho que isso faz parte da política. Você tem que ter a sua opinião, né? Não é porque eu sou a sua base aliado do prefeito que eu tenho que dizer amém para tudo. Então esse sempre foi o meu posicionamento, foi dessa forma que eu procurei aqui pautar as minhas decisões, né? E hoje, você acompanha a política municipal? Eu acompanho a política, porque a política ela está ligada com a nossa vida no dia a dia, né? Todas as decisões, quer seja numa Câmara Municipal, através do Executivo, ou a nível estadual ou federal, influencia na nossa vida, né? Mas que a pessoa fala, eu não gosto da política, eu não acompanho a política, mas a política faz parte, então eu procuro acompanhar através até do site da própria Câmara, né, também,
jornais e com as pessoas também, que conversando no dia a dia nós vamos ouvindo algumas coisas também, né? E você foi vereador no outro prédio, que era bem menor, e você chegou a ser vereador aqui nesse prédio que é bem maior, né? Qual que é a sua sensação com relação a essa mudança do Poder Legislativo? O outro prédio, na minha opinião, ele era um prédio assim com estrutura menor, né? Mas ali já não dava mais para ter uma Câmara Municipal, né? Até pelas sessões, tem sessões que vêm poucas pessoas, ou tem aquelas que já não vêm quase ninguém, e tem aquelas que lotam o plenário da Câmara, né? Por exemplo, o que aconteceu terça-feira aí, que eu não estive aí, mas eu acompanhei. Então, quer dizer, a Câmara realmente precisa, porque a Câmara, como diz, é a casa do povo. É aqui que a pessoa pode vir, ela pode acompanhar uma sessão, ela pode acompanhar a atuação dos vereadores, ela pode ver de perto o que está acontecendo. Então, essa vinda para cá, eu também, na época, fui favorável, né? Fui favorável, nós éramos desses 11 vereadores, quando foi decidida a Câmara vir para cá, 10 vereadores foram favoráveis, um não. Como eu falei, a decisão é de cada um, porque lá realmente já não tinha. Aqui é um lugar espaçoso, tem o plenário maior, né? Não sei se é chamado de plenarião, que eu já tive aí também, para eventos que dá mais de 200, 300 pessoas. Acho que a Câmara aqui ficou bem instalada, precisava, né? Aliás, está melhorando cada vez mais. Nós não tínhamos esse espaço aqui. O estúdio. O estúdio, né? A sala de entrevista. Eu estou feliz, né, por ver a Câmara onde está aqui hoje. Nesses 10 anos que você está na vida pública aqui em Valinhos, você acha que a população tem participado mais da política ou participado menos? Então, Denise, é que é assim, no meu ponto de vista, e o que eu converso com as pessoas cada vez mais, isso tem que ser falado, eu estou na política e é o que a gente ouve, elas estão acompanhando muito menos, estão acompanhando muito pouco. Aliás, até eu estava lendo uma matéria agora recente da questão dos programas de horário eleitoral, que está cada vez mais diminuindo, as pessoas não estão tendo interesse, né? Eu acho que é uma pena, porque eu atribuo isso ao fato, talvez, de tantos problemas que existem aí no cenário nacional, corrupção e tantas outras coisas, que acaba desestimulando as pessoas de acompanhar a política, né? Tem aqueles que já acompanham, independente disso ou não, mas eu vejo que a grande maioria, as pessoas, elas não acompanham. Ah, que pena, né? É uma pena. Vamos falar um pouquinho de religião, então, tudo bem? Pode falar. Dizem que as pessoas chegam a Deus pelo amor ou pela dor. Qual que é a sua experiência como pastor da Igreja Universal do Reino de Deus? Então, Denise, eu observo a seguinte coisa: ninguém procura a Deus quando tudo está bem, né? Então, em cima da sua pergunta, se é por amor, pela dor, eu acho que por amor são muito poucos as pessoas que procuram se achegar a Deus. E na sua grande maioria é pela dor. É quando a pessoa está aflita, quando a pessoa está angustiada, quando a pessoa ela não tem a quem recorrer, porque hoje, por exemplo, existem várias situações. Por exemplo, a pessoa está com um problema de saúde, né? Dependendo do problema que ela tem, ela vai no médico, o médico vai lá, receita para ela o remédio que ela tem que tomar, ela faz o seu tratamento e ela é curada. Agora, existe uma dor que o remédio não cura, que chama-se a dor da alma. Quando bate essa dor na pessoa, que é o desespero, é que muitos despertam em procurar Deus. Eu digo por isso, respondendo a sua pergunta, foi assim na minha casa. A minha mãe, ela foi a primeira pessoa a ir à igreja, né? E devido a alguns problemas que nós tínhamos dentro de casa, que era de brigas, devido a meu pai ser uma pessoa que bebia ao ponto de chegar em casa embriagado. E isso é uma coisa constante. Sim, muito atual, e inclusive. Nós, na época, na idade de adolescente, nós somos 4 irmãos e presenciávamos aquelas brigas, aquelas discussões e, enfim, nós não tínhamos pais dentro de casa. É difícil você conviver num ambiente como esse, né? E minha mãe começou a ir na igreja e ela começou a se sentir bem, ela gostou e depois ela convidou a mim, os meus irmãos, eu fui também, comecei a me sentir bem, gostei das orações, da palavra. E com o tempo a gente percebeu que as coisas dentro de casa começaram a mudar, né? Então aos poucos meu pai também começou a ir, ele parou com esse vício de bebida e, enfim, aquela confusão que tinha deixou de existir, né? E dali a gente começou então a continuar onde a gente iniciou.
porque foi algo que trouxe resultado, que trouxe o bem para a nossa casa, para a nossa família. Então a minha experiência foi praticamente essa. Então por isso que eu digo, né, ninguém busca Deus quando tudo está bem. As pessoas às vezes só lembram de Deus quando estão, né, no fundo do poço, numa dificuldade. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, está sempre pronto para nos atender, né? Ou você acha que cada vez mais as pessoas que frequentam a igreja, que ocupam cargos dentro da igreja, têm procurado a política? Olha, a política ela está aberta a todos, né? Todas as pessoas, independente de religião, de credo, ela está aberta. Tanto é que hoje lá em Brasília tem padre que é deputado, como tem pastor, tem bispo. E eu vejo que essas pessoas que elas passam a ter interesse pela política, né, desperta nelas esse querer, né? Talvez por elas estarem ali ligadas à sua fé, ligadas a Deus, e talvez de achar que elas possam contribuir um pouco mais, porque a política não tem a ver com a fé, com a crença, nem com a religião. Mas tem aquelas pessoas que despertam nela o interesse, o querer. Acho que ela está aberta a todos, né? Isso tem acontecido com muita frequência, né? Você sente saudade da época que era vereador? Olha, eu sinto saudade, né? Assim, de estar na Câmara, de poder atender o povo. Aliás, eu, quando fui eleito e reeleito, eu me licenciei, né? De pastor. Não que eu não seja pastor, mas existe aquele pastor que ele está ligado diretamente, vamos dizer assim, à igreja, fazendo os cultos em atividades, e no meu caso eu já me licenciei para poder ter tempo para me servir na política. E eu era um vereador presente, eu era um dos vereadores que chegava aqui 8 da manhã, 8h30, 9 horas, muitas das vezes saía daqui 17, 18 horas, atendia as pessoas, procurava sempre ter contato com o povo. Eu gosto disso, eu gosto de estar próximo das pessoas, eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de estar ligado às pessoas. Acho que isso é uma coisa também que já está dentro de mim, de ter essa aproximação com as pessoas. Então a saudade, quando se fala, que eu tenho, né, é dessa, né? Você poder estar aqui atuando, você poder estar conversando, visitando os bairros. Eu visitei aqui praticamente, não vou dizer todos, mas quase todos os bairros de Valinhos eu tive presente, porque eu dedicava o meu tempo realmente, diariamente aqui, para estar à disposição do meu mandato, à disposição do povo, que muitas pessoas não sabem. Mas o vereador, não é, isso aqui não é emprego, é um cargo público. Então não tem que cumprir horário, né? O vereador tem a prerrogativa de vir atender a pessoa, de estar no gabinete, até porque outros têm os seus afazeres, né? Nós temos vereador que é médico, que é engenheiro, enfim, cada um tem a sua profissão, tem, né, empresário, por aí afora. Então, a prerrogativa de estar, vamos dizer assim, o dia inteiro aqui foi uma decisão nossa, já que nós fomos eleitos para servir o povo, então nós vamos se disponibilizar o dia inteiro, né? Você continua afiliado ao PMDB? Continuo. Tivemos agora a eleição 2012, e eu acabei assumindo em função de uma situação que houve na cidade, de uma cassação do vereador, que depois ele acabou retornando, e eu fiquei por 2 meses e meio, né? E eu permaneço ainda no PMDB. Como primeiro suplente, né? E você pretende voltar à Câmara? Não então, como primeiro suplente, talvez para concorrer de novo? A política, você acha que está presente ainda na sua vida? Olha, Denise, hoje, depois vai fazer praticamente o quê? Quase 2 anos, né? Ainda não fez, mas falta pouquinho. Hoje eu estou focando mais nas minhas atividades, né? Nós temos o trabalho social que nós realizamos, que é ligado já à população, que nós realizamos aqui em alguns bairros da cidade. Nós já vamos para a 10ª edição, inclusive vamos estar realizando agora no mês de outubro. Então agora nós estamos focados, na verdade, no nosso trabalho, né? Esse é o trabalho da igreja. O trabalho da igreja, um trabalho social que nós realizamos. Então, se você me perguntar, hoje a política é o momento. Nós estamos acompanhando, estamos vendo de perto, vai ter depois as próximas eleições municipais. Eu sempre digo uma coisa, o futuro a Deus pertence. Se entendemos que lá na frente vamos estar tomando essa decisão de sair para candidato novamente, isso vai ser decidido não agora. Então hoje eu diria para você que eu estou focado no nosso trabalho social. E a cidade de Valinhos? Como você está vendo Valinhos hoje? Não, a cidade de Valinhos
É uma cidade muito boa, né? Como nós já mencionamos. Sempre queremos ver a cidade melhorar cada vez mais, em todos os aspectos, né? E nós estamos vivendo aí momentos que nós não temos como agradar a todos, né? Por mais que haja um esforço do Poder Executivo, do Poder Legislativo, ainda há muita coisa para se melhorar. Mas eu acho que a cidade está boa, está uma cidade boa de se viver, mas que ainda precisa de algumas coisas, né? Estamos aí alguns dias da votação, né, nessa mega eleição nacional, que congrega estadual, tudo. Que conselho que você daria para os eleitores neste momento? Então, agora que é hora do cidadão usar da sua, vamos dizer assim, da sua escolha, do seu poder de escolha, né? Porque, vamos dizer assim, a única vez que o cidadão tem o seu poder de escolha é numa eleição. Então, se a pessoa não está contente com o que ela está presenciando, hoje nós temos aí os candidatos a presidente, temos os candidatos a governador, temos os candidatos a deputado federal, estadual e senador. Então, a pessoa ela tem que avaliar as propostas do candidato dela. Avaliar o que ele está prometendo, se enquadra dentro do que ela pensa, daquilo que ela espera para o Brasil. Nós estamos falando de uma mudança, né, a nível nacional. Então, a pessoa ela vai ter a oportunidade de escolher o seu candidato, não desistir, não desanimar. Tem aquelas pessoas que já julgam, né? Não adianta mais votar, não quero mais votar em ninguém. Quer dizer, quando a pessoa pensa dessa forma, ela está deixando o poder de escolha dela de lado. Ela tem que acreditar. Nós temos sempre que acreditar que o Brasil pode melhorar, que o nosso país pode mudar. E a mudança é agora. Então ela tem que escolher o seu candidato, procurar, eu digo por mim, assistir algum debate, né? Teve agora um debate, se a gente vai ter mais um debate, ela procurar assistir o debate, se ela não gosta de ficar vendo o horário eleitoral, que é poucas pessoas que assistem, então assiste aquele debate, veja qual vai ser a proposta do candidato dela, para ela poder se decidir. E nunca pensar dessa forma, que se todos nós pensarmos dessa forma, o que vai ser do nosso país? Né? Não vamos votar porque o país... Não, nosso país pode melhorar, pode mudar, não desanime, acredite nisso e procure escolher o seu melhor candidato e vai lá e usa do seu poder, que é o seu voto. Obrigada, Fábio. Em nome do presidente Lorival, a gente agradece a sua presença aqui no Sala de Visitas da TV Câmara e não faltarão oportunidades para a gente poder conversar de novo. Eu que agradeço, Denise, né, mais uma vez, obrigado. Está retornando aqui hoje nessa casa, aqui no estúdio, né, que eu ainda não conhecia. Aliás, já assisti algumas entrevistas, né, com alguns colegas nossos aí. E eu que fico grato, me coloco à disposição, desejo aí sucesso para vocês, né, deixo aqui o meu abraço ao presidente, todos os vereadores e a todo o público que nos assiste. Muito obrigada. E o Sala de Visitas retorna amanhã, quinta-feira, ao meio-dia, com reprise às 17 horas. E o nosso entrevistado de amanhã é o ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Sérgio Calçavara. Na sexta-feira, você assiste o telejornal Câmara em Notícias, com o apresentador Gustavo Schiesaro. E aí, depois, na segunda, tem Sala de Visitas de novo. Então, até lá!